Passaremos a seguir à mesa redonda Ensaios de Infiltração e suas particularidades, que será coordenada pelo engenheiro geólogo Braulio Araújo. Braulio é formado pela Escola de Minas de Ouro Preto, especializado em geotecnia de estruturas de rejeito, com 11 anos de experiência em investigações geotécnicas. É líder técnico da Vale em pesquisa e desenvolvimento de projetos geotécnicos. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite da BGE e da Fundação Vitória Cash. É uma honra estar aqui discutindo um assunto tão importante, tão prático no nosso dia a dia, né? Hoje a gente vive um momento, eu trabalho na Vale há 5 anos, e a gente vive um momento de intenso aumento das investigações geotécnicas, muito motivado pelas mudanças da legislação. E, para mim, é muito bom a gente poder sentar e discutir esses problemas que surgem da perspectiva nova, que a gente está vivendo hoje, que, basicamente, são investigações mais complexas, são estruturas mais complexas, são estruturas maiores, tensões muito maiores. Então, nada mais importante, assim, parabenizando, mais uma vez, a BGE, por montar esse evento, trazer os profissionais, tem muitos umas faces aqui que eu conheço do dia a dia, então, muita gente do setor de execução, muita gente que é projetista, então acho que isso é um excelente momento para a gente desenvolver. Eu acho que o Brasil hoje está num lugar assim especial em relação a essa questão de investigação geotécnica, principalmente na mineração, e acho que a gente tem que aproveitar esse momento e fazer valer todo esse investimento como desenvolvimento técnico e científico também. Então, para a primeira palestra, eu convido o senhor Eugênio Pereira para palestrar o tema fluidos de perfuração. O Eugênio é um geólogo especializado em fluidos de perfuração, hidrogeologia e hidroquímica, com 30 anos de experiência em produtos químicos e suas aplicações. Atuou em empresas renomadas, ministrando cursos e palestras, e fundou a empresa especializada em fluidos de perfuração e consultoria técnica. Bom dia. Eu também gostaria de agradecer o convite da BGE e da Fundação Vitor de Cash para falar sobre um tema muito importante e que eu imagino que vai dar uma certa discussão e que vai ser interessante também, né? Que são os fluidos, o uso do fluido de perfuração em geotecnia, né? Eu trabalho com isso há bastante tempo e a gente tem procurado cada vez mais utilizar toda a expertise para melhorar o desempenho e reduzir as interferências do fluido nos processos. Ok? Vou começar dando uma geral sobre fluido, porque eu imagino que tem gente aqui que nunca não tem muita familiaridade com o tema, né? Então, vamos falar rapidamente sobre fluido, para depois entrar no enfoque específico da geotecnia, ok? A definição de fluido é essa aí, ó. São gases, líquidos e líquidos com sólidos em suspensão que circulam no poço ou no furo, devendo possuir capacidade de não reagir com as formações com as quais entra em contato. O fluido deve apresentar características físicas e químicas apropriadas e desempenhar funções específicas. Nessa definição, eu chamo a atenção para 2 fatos. Esse, falando da capacidade de não reagir com as formações com as quais entra em contato. E a segunda, desempenhar funções específicas. Quer dizer, no primeiro caso, o fluido não deve interferir no que está em volta, né? O envoltório ele não deve interferir. Ele deve somente executar as funções específicas dele, que é auxiliar na perfuração. Ok? Eles são classificados, tradicionalmente, em 3 tipos. Os fluidos aerados, que utilizam o gás ou o ar, né, para perfuração. O fluido base óleo, onde você usa o óleo como fase contínua.
isso é mais usado na área de petróleo, e o fluido base água, que utiliza a água como fase contínua, né? Que é a que nós utilizamos em geotecnia, na perfuração de poços, HDD, né? Construção civil e tudo mais, né? Inclusive o petróleo onshore também utiliza bastante. Os fluidos base água, que é o nosso enfoque, né? Ele, para quem nunca viu, ele em operação, ele... Solta aí, por favor, o vídeo. Você conta com reservatório, com um tanque, né? Onde você tem uma bomba que injeta o fluido dentro da coluna de perfuração, que sai lá na broca. A broca está cortando o material está subindo porque o fluido está carreando, né? Está levando o material para cima. Ok? E aí, o fluido volta para o tanque, já contaminado com material de perfuração. E aí, no tanque, ocorre decantação e Opa, atrapalhei aqui. Pegar as manhas aqui do... Solta de novo, por favor. Num caso, a bomba de lama injeta o fluido, né? Ele vai sair lá na broca que está cortando e vai subir pelo espaço anular, né? E vai levar o material junto com ele. Essa é a principal função do fluido, a limpeza do material que está sendo cortado. Ele tem outras funções também, estabilizar esse furo aqui, para que ele não desmorone, né? Lubrificar a broca e outros, né? Aí ele volta aqui para o tanque, passa pelo sistema de extração de sólidos e volta limpo novamente numa circulação. Ok? Próximo. O princípio básico dos fluidos de perfuração, eu posso dizer para vocês que esse é o princípio fundamental do fluido de perfuração, né? Ele tem que, quando a bomba de lama injeta o fluido pelo espaço anular, e ele sobe pelo espaço anular, essa velocidade de retorno aqui tem que ser maior que a velocidade de queda. Porque se a velocidade de queda da partícula do recorte de perfuração for maior que a velocidade de retorno, aí não ocorre a limpeza, né? Então, a gente tem que ter consciência que o material está sempre caindo, mesmo que ele esteja subindo no fluido, né? E aí, essa velocidade aqui tem que ser maior do que a velocidade de queda. A resultante disso aí, né, que vai nos condicionar a limpeza. Ok? Então, os fatores que afetam isso são os pesos, o peso do recorte, o peso do fluido, a forma e dimensão do cascalho. Lógico, com cascalho achatado é mais fácil de carregar do que um cascalho arredondado. A viscosidade do fluido e a velocidade de retorno que está levando aqui tem que ser maior que a velocidade de queda. Ok? O resumo dessas propriedades teria os fatores mais importantes dos fluidos, que é a hidráulica, que é a vazão da bomba de lama, né? A densidade do fluido, porque um fluido mais denso, as partículas tendem a flutuar mais no fluido, né? Menos denso, menos flutuação, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que controlar. E, no caso, a viscosidade, que é a capacidade de limpeza, de arraste do material. Okay? Tudo isso é feito com matemática, né, com cálculos matemáticos. Essa aqui é a equação fundamental do carreamento de recortes, que chama CCI, né, e essa equação ela nos dá a possibilidade de saber se está havendo uma limpeza boa ou não. Ok? Resumido, se alguém tiver interesse nisso aí, tem um site chamado Drilling Fórmulas, que calcula isso aí, está planilhado e calcula isso aí. É só entrar com os dados. Okay? O CCI seria menor que meio, a limpeza é pobre, seria maior que 1, a limpeza é excelente. Então, as coisas são feitas com cálculos matemáticos, né?
o que importa no CCI é a hidráulica, que a gente obtém com a bomba de lama, a densidade, que a gente controla com controle de sólidos no fluido, aquela extração de sólidos que eu mostrei lá nos tanques e nos equipamentos, e a viscosidade você usando um fluido de perfuração adequado. Ok? As funções dos fluidos de perfuração. Né? O fluido, as principais funções é a limpeza do furo, resfriamento da broca, ok? Levantar os recortes até a superfície, carregar as informações, que seriam as amostragens, estabilização do furo para que ele não desmorone, controle das pressões subsuperfície e a suspensão, manter os recortes em suspensão. Ok? Então, na hora que você para a bomba de lama, o material não pode descer rapidamente em cima da broca, por exemplo, que vai trancar tudo. Né? Então, o fluido tem que ter essa característica que a gente chama de tixotropia. Ok? Você pode soltar, por favor, esse vídeo aí? Cleans the hole. Quero só mostrar Cools em and relação a lubricates isso. the bit and the drill string. Cleans the hole. Cools and lubricates the bit and the drill string. Não está rodando? Cleans the hole. Não? Cools and Então, é que eu ia mostrar algumas coisas que apareciam numa animação, lubricates the bit and the drill string. explicando essa Lifts questão da cutting. limpeza, né? Que a limpeza do fluido tem que ser To the bem feita, surface. porque senão você não consegue perfurar, né? Então, se começa a juntar sujeira no fundo, né? E o fluido não consegue Cleans trazer the pra hole. cima, Cools and a broca, lubricates the ela não bit consegue- and the ela drill começa a não string. conseguir perfurar. Lifts cuttings to the surface. E Carries information about the formations being drilled. lubrificação, Stabilizes que é o the well. resfriamento da broca, né? E o controle de pressão, ok? Os polímeros, eu não vou falar de bentonita porque a gente não usa bentonita em geotecnia, tá? Então, eu vou falar mais dos polímeros, que é o que a gente utiliza, né? Para vocês terem ideia dos polímeros que são utilizados nesse segmento, ok? O polímero é essa molécula grande aí, que tem unidades chamadas de monômeros, que se repetem, podendo ter milhares de monômeros, até milhões de monômeros aí, os polímeros com peso molecular maior, ok? Esses são os principais polímeros que são utilizados, os naturais modificados e os sintéticos. Né? Aqui vocês podem ver a configuração do polímero, a maioria deles é linear, tá? Ele tem essa configuração linear, mas tem alguns polímeros que são ramificados, ou a gente chama de cross-linked, né? De ligação cruzada. Né? Esses polímeros são mais eficientes na limpeza. Então, normalmente, a gente recomenda para as perfurações esse tipo de polímero, ainda mais na geotecnia, por causa da capacidade de limpeza e da característica de gel que ele tem, porque ele consegue manter uma suspensão dos recortes quando a bomba para, né? Tendo uma tixotropia parecida com a bentonita. No caso dos naturais modificados, o grande polímero é o CMC, o carboximetilcelulose. Muita gente já trabalhou com ele já, né? E ele é um polímero largamente utilizado desde a década de 70. Né? Usado no petróleo, usado na perfuração de poços d'água, sondagem geotécnica. Ele é interessante porque, além de desenvolver muita viscosidade, cerca de 25 vezes mais que a bentonita, ele é muito bom formador de película, ele é muito bom para formar, que a gente fala, a parede do poço, né, do furo. Né? Ele forma uma película na parede do furo que dá estabilidade para o furo, né, porque ele cria uma impermeabilização ali e evita que o fluido invada a formação porosa. Okay? Aqui seria a fórmula do CMC, que ele vem da celulose, que é insolúvel, aí é passada por um tratamento industrial, e ela se torna solúvel, compondo carboximetilcelulose de sódio. Então, você enfia a carga aqui na celulose insolúvel, e aí
o produto passa a ser solúvel em água. Tem uma amostra de CMC aqui. Tem uma amostra de CMC aqui. Vira esse pozinho, né? Esse pozinho você coloca na água, ele dissolve na água e vira uma solução viscosa. A quantidade que a gente coloca é muito pequena, entendeu? Então, você praticamente tem uma água viscosa, porque você coloca cerca de 0,2, 0,3% de material. Então, é quase uma água viscosa, né? A quantidade sólida é muito pequena. E o fluido, a gente sempre busca isso, que ele tenha a menor quantidade de sólido possível, porque aí ele vai causar menos impacto, que nem eu falei no envoltório. Ok? Aqui seria um reboco, né, um ensaio que a gente faz, onde você faz o fluido passar por esse disco de papel filtro aqui. Aqui seria um reboco de bentonita e aqui seria um reboco de CMC. Esse reboco de bentonita, vocês observem aqui que ele... Opa! Apanhando o negócio aqui. Vocês observem aqui que ele é mais grosso, né? Mas não está funcionando aqui. Está dando mau contato. Está vendo aí que a espessura... que a espessura do reboco de bentonita é maior que 5 milímetros e do de CMC é a espessura máxima de 1 milímetro. Tá? Esse reboco de bentonita, aí, às vezes, chega perto de 1 centímetro. E o que acontece com isso? Você descalibra o furo, você reduz o diâmetro do furo, né, com esse reboco grosso, aí a possibilidade de prisão aumenta bastante. Né? No caso, se você tem um reboco fininho, o furo fica calibrado e você tem segurança na perfuração. E, além dele ser fininho, ele é impermeável, né? Então, ele provoca mais segurança para que não ocorra desmoronamentos. Ok? Os polímeros naturais, o mais famoso é a goma xantana. Tá? A goma xantana, ela é um polímero bastante utilizado hoje em dia, né? Ela começou a ser utilizado mais ou menos na década de 90, e, atualmente, ela é a grande substituta da bentonita. Né? O meu coisa não está funcionando. Olha, aí vai. Não, o laser que não está funcionando. Acabou a bateria. Bom, eu queria mostrar só a forma do polímero da goma xantana, né? Vocês veem que ela é toda ramificada, né? Isso aí faz com que ela consiga ter uma sustentação, porque ela forma uma estrutura de rede, né? Dentro do fluido, e o arraste do material que vem lá de baixo é quase que físico, né? Não é só a questão química, né? A ação química, tem a ação física, né? Aonde? Aqui. Então, você tem a ação física formando assim uma estrutura de rede, né? Então, o arraste é muito maior. Esse é o material mais parecido com a bentonita que tem, onde você também vai usar dosagens muito menores que a bentonita. Aqui, pode soltar o vídeo? Vocês veem a característica do polímero, tá vendo? Solta o outro, por favor. Isso.
Dá uma olhada, ele vai encher a seringa ali de cima, tá vendo? Então, essa característica que o polímero nos dá, que é interessante a gente utilizar no fluido de perfuração. Ok? A coisa ocorre por esse motivo aí. Aí, ó. Ok? Existe sempre uma reordenação, um reaglutinamento das partículas. Ok? Bom, a limpeza com a goma xantana é uma coisa muito Fluids that interessante. provide viscosity at high shear rates Dá uma but have observada little aí low nessa shear rate experiência, support, né? such as this Essa CMC experiência, slurry, will você erode tá existing beds as the annular fazendo velocity furo, is ou furo increased. inclinado, quase horizontal, você vê que não está conseguindo limpar, né? Está havendo um depósito de material no fundo. Né? However, Aí, note the inability of this essa fluid to tripulação support tá fazendo even the ensaio, smallest of transação these sand futurista particles simulando um when the furo, pump is né? stopped. This Aí, type of fluid can give high vocês vão yield ver que num points determinado and still momento, have minimal 6 and 3 fan ele vai viscometer parar. values and gel Parou, tá strengths. vendo? O que está acontecendo? O material está todo depositando, ele não conseguiu manter em suspensão o material. Né? Na próxima imagem, Fluids that provide viscosity at high shear rates but have little low shear rate support, dá uma adiantadinha such no- as this no vídeo, por CMC favor. slurry, will erode existing beds as the annular velocity is increased. However, note the inability of this fluid to support even the smallest of these sand particles when the pump is stopped. This type of fluid can give high yield points and still have minimal 6 and 3 fan viscometer values and gel strengths. Ele parou, o material está decantando. Aí. This sequence compares the transport Aí na capability of esquerda, a você fluid tem um with poor fluido low shear rate viscosities, HEC à on the base de left, polímero de with one celulose, with parecido excellent com low shear rate CMC. viscosities, the Vocês veem que a biopolymer, limpeza on the não é right. total, exige um Note the depósito no helical flow fundo, né? pattern in the À biopolymer direita você fluid. tem um fluido de goma xantana. Né? Você vê que a The limpeza é ability of the total. biopolymer to Parou a adequately circulação, o que suspend cuttings is acontece? also evident when flow stops. Né? No caso aqui, deposição aqui, o material fica em suspensão. Isso é super importante também para a geotecnia, tá? Porque esse efeito aqui vai trazer vários benefícios, né? Em relação à evasão da parede, porque ele tem esse efeito também dentro do poro, né? Ele tem esse efeito também dentro do poro, quer dizer, quando ele para de circular, quando ele entra ali no poro, ele para de circular e forma esse gel aí. Então, ele não avança, né? Ele penetra ali no máximo 1 milímetro, 2 milímetros ali, e ele para ali. Então, você não tem uma invasão do material na formação, não tem um avanço do material nesse meio poroso. Ok? Bom, aqui eu tenho uma amostra de goma xantana. Aqui é hematita. Acho que dá para observar que o material fica em suspensão, né? Okay? Isso aqui é uma coisa pesada, é hematita, né? E vocês veem que esse material, o gel dele ele não tem aquela tendência de ser aquela gelatina que vira para o lado para o outro. Você mexeu, ele já circula, entendeu? A gente chama de gel frágil, né? Então, esse efeito aqui é muito benéfico para todas as perfurações, né? Mas para a geotecnia também. Entrando na geotecnia propriamente, vamos falar um pouco dos ensaios de SPT. Né? Os ensaios de SPT, esse trabalho é um trabalho feito por uma equipe de americanos, chineses, né? Que pegaram informações lá de Taiwan e de vários furos que foram feitos, né? E o resumo, né, o objetivo do estudo foi avaliar a resistência à liquefação, né?
o fator de análise é o efeito do tipo de fluido no furo, água versus lama de perfuração, né, nos resultados de SPT, porque existe uma preocupação da lama interferir nos resultados, né. Aí esse estudo analisou um total de 213 SPT, 147 com lama e 66 com água. E o resultado, o tipo de fluido não impactou significativamente as resistências medidas, desde que o procedimento de perfuração e amostragem adequados sejam seguidos. Ok? Então, é um estudo bem robusto, bem consistente, onde o pessoal demonstrou que não existe praticamente não existe nenhuma influência do fluido na questão dos resultados do teste de SPT. Ok? Aqui vocês veem aí o número de golpes, né, em relação à profundidade, onde tem a bolinha seria onde usou fluido, e onde tem a bolinha escura é onde usou fluido, e a bolinha clara usou água, né. Então, vocês veem que é muito parecido, né, o resultado dos dois tipos nessa correlação, né. Então, tem diferença significativa aí. É irrelevante, exatamente, né. Aqui, no caso, o ensaio de perda d'água, né. Essa é a sequência que ocorre no ensaio de perda d'água, né. Perfuração wireline, sondagem, com o revestimento até o final do trecho, sondagem revestida, depois perfuração do trecho abaixo, do revestimento para a preparação do ensaio, isolamento da seção de ensaio e possibilidade de suporte das paredes, né. O que acontece nesse caso aqui? Você vai fazer isso só com água, né? Além da dificuldade que se tem de usar só água, né, e também de ser perigoso, né, tem a questão de segurança do pessoal, porque uma prisão ali pode causar, né, pode comprometer a segurança do pessoal que está trabalhando. O que acontece nesse caso? Né, se eu utilizar o fluido, eu consigo limpar o material. Se eu não utilizar o fluido, o material fica lá embaixo, fica depositado lá no fundo, né. Então, aí no caso, mas vai ter interferência ali no envoltório, né, vai ter interferência ali no ensaio de perda d'água. Mas a questão daquele material depositado lá no fundo também interfere, né, porque esse material uma parte dele vai ficar em suspensão, essas partículas vão também penetrar no meio poroso, vão comprometer a permeabilidade, né. Então, não tem, assim, eu acho que no caso da execução do furo, ela é muito mais importante, né. O uso de fluido para conseguir limpar os detritos de perfuração, preocupação do fluido interferir nos testes de perda d'água. Neste caso, ou utiliza o fluido polimétrico ou não tem como executar o furo, em muitos casos, né. Sugestão de um estudo para averiguar a interferência. Também poderia se fazer um estudo, né, para averiguar essa interferência, mas aí é uma questão, né, de que se você usar água e ficar com o material lá no fundo, também você vai comprometer o serviço, né, e vai comprometer possivelmente o envoltório também. Outra coisa que também a gente ouve bastante é a preocupação do uso de graxa. É importante você passar graxa nas hastes, né. Hoje tem graxas vegetais, biodegradáveis, né, graxas extremamente eficientes, que podem ser usadas nessa aplicação aí. A preocupação do pessoal é da graxa escorrer e ir lá para a área de interesse, né. Só queria falar para vocês que a graxa é feita de óleo, né, e a graxa vai boiar, tá? Ela não vai descer, né, ela vai subir, na verdade, né. Então, o fato da graxa interferir ali na área de interesse também é uma coisa que não vai acontecer, ok? E o ensaio de infiltração, né? O ensaio de infiltração, nós temos aqui a perfuração inicial, né? Essa perfuração inicial é feita com fluido, e ela vai com fluido até
eles param com a perfuração 1 metro antes do trecho de teste. Tá? Aí, nesse momento, existe uma substituição do fluido pela água. Tá? Aí fura-se 1 metro só com água. Quer dizer, o fluido que está acima é substituído. Ok? Aí depois você tem o cravamento da coroa lá embaixo, né? E as próprias hastes de perfuração funcionam como revestimento, né? Então, vocês observam que, nesse caso aí, essa parte toda de cima está isolada, né? Você vê, infelizmente, passou a funcionar de novo. Aqui vocês veem que acaba formando um depósito aqui, ó, de material que acaba calçando essa coroa aqui, que quando vai ser retirada dá um certo trabalho para retirar, porque ela fica presa, né? Então, esse material ele fica totalmente isolado em relação ao que vem para baixo. Tá? Já se teve a preocupação de trocar o fluido quando faltava 1 metro e colocar água, né? Depois você tem o cravamento da coroa, ok? Aí você faz o SPT somente com água, né? O pessoal tem falado, mas se fizer o SPT, usando o fluido, vocês viram lá naquele trabalho que eu mostrei, que a interferência praticamente não existe, né? Então, poderia tranquilamente fazer o SPT também usando o fluido, que facilitaria muito o trabalho aqui, né? Aí depois o furo vai ser reaberto, né? O furo vai ser reaberto, né? E ele vai ser perfurado, né? Que é a chamada etapa de perfuração, com esses barriletes BWL, que é executado somente com água, certo? Então, eu acho que, em relação a você utilizar o fluido na parte de cima, muitas vezes as empresas são impedidas de utilizar, né, de medo de ocorrer alguma coisa aí que prejudique a permeabilidade nesse trecho, né? Eu não consigo ver como isso pode acontecer, né? Esse aqui é um estudo de caso que eu gostaria de terminar mostrando para vocês, né, que foi feito pelo professor Fernando Schneid, né? Tem um local aqui, ali próximo do aeroporto de Confins, em Lagoa Santa, que chama Fazendinha, onde foram feitos alguns furos, né? Na verdade, foram feitos 8 furos para você fazer um estudo com e sem fluido para ver se existia alguma interferência, né? Vocês veem aí no mapa que os furos estão distantes em torno de 5, 4 metros de distância entre um do outro, né? E você teve um furo onde foi feito o teste de SPT e o resultado foi parecido, eu não coloquei aí, mas o resultado foi parecido com aquele trabalho que eu mostrei dos chineses lá, né? E no caso do HQ2, onde você teve a amostragem HT2. Tá? Aí, no caso do SPT, dá para ver, para vocês verem o perfil que foi pego, de silt, argila siltosa, silt argiloso, né? Aí as amostras, ok? Aqui os ensaios que foram feitos, acima do nível de água, abaixo do nível de água, os métodos que foram utilizados, tá? Ok? E aqui a descrição do estudo, né? No caso da ilha 1, que ele chamou de ilha 1, são esses furos, o 3, o 4, o 5 e o 6, né? Onde você usou, em alguns casos, só água, no caso do 3, no 4 usou goma xantana, no 5 usou CMC e no 6 uma mistura dos dois, né? Esse desbloqueador foi um produto que a gente utilizou para ver se, na verdade, para ajudar na remoção do polímero, né? E depois, quando existe aquela troca por água, mas não teve um efeito significativo, é uma coisa que foi abandonada. Tá? No caso aí, os resultados, né? Vocês veem, deem uma olhada aí no coeficiente de permeabilidade, né? Esse azul é o da água, esse mais rosinha aí é da goma xantana, e tem o do CMC. Vê como eles são parecidos, né?
como eles são parecidos, né? Aqui, no caso da amostra, a permeabilidade do furo 3, a permeabilidade, o coeficiente de permeabilidade do furo de polímero foi maior do que o da água, né? Um pouquinho maior, uma coisa desprezível, né? Ok? E aí as amostras, a justificativa foi a heterogeneidade do material, tá? Tinha uma diferença de 4, 5 metros entre os furos, né? Então já tinha ali uma diferença na litologia, né? Mas vocês veem lá no resultado que é muito parecido, né? É muito parecido o que deu com água e o que deu com os outros, né? Em determinado momento, o coeficiente de permeabilidade da água é maior, um pouquinho maior do que o outro, antes ele é um pouco menor, certo? Bom, no caso da ilha 2, mesmas coisas, né? Usado água, goma, CMC, e goma xantana e CMC, né? Também a mesma coisa, tá? Vocês veem aqui no material, quando está tudo, você junta as curvas, né? Você vê como que é parecido, né? O resultado da água e dos polímeros, ok? E aí, nesse caso aqui, é que ele deu um pulo aqui, ilha 1 mais ilha 2, tá? Ele pulou, tá? É que tinha da ilha 2 também, mas vamos para quando juntou os estudos, né? Quando você plotou todo mundo junto, você vê que o resultado é muito parecido com a água, da goma e do CMC, né? Esse goma e CMC, ele deu uma fugida, né? Então, isso aí foi descartado, a utilização deles junto, tá? Você pode observar aqui como as curvas se sobrepõem, né? Ok? Em cada caso, né? E aqui, no final, é uma coisa impressionante. Ok? Bom, o que foi a conclusão desse trabalho? Né? Os coeficientes de condutividade hidráulicas medidos em perfurações que utilizaram misturas poliméricas foram, em geral, ligeiramente inferiores aos obtidos em perfurações com água. Deu para ver lá claramente, né? Contudo, superiores àqueles medidos em laboratório, né? Então, no caso daquela que pegou as amostras, a amostra foi para o laboratório, né? E o coeficiente de permeabilidade foi menor, né? Então, ficou essa relação, o coeficiente de permeabilidade do laboratório menor que o do campo, que é menor que o de água, tá? Entre os polímeros utilizados, a goma xantana e o CMC apresentaram resultados consistentes e variabilidade semelhante àquela observada nos ensaios que usam água na perfuração. As misturas de goma xantana e CMC apresentam variação ligeiramente superior e seu uso não é justificado. Então, foi descartado o uso dos dois juntos. Ok? Conclui-se, portanto, com base nesse estudo de caso, que o uso de polímeros goma xantana e carboximetilcelulose como fluido de perfuração não tem influência significativa na determinação de permeabilidade de solos residuais. Analogamente, não há restrições de uso para instalação em ínas e piezômetros, na medida que não há alteração nas propriedades hidráulicas do solo. Essa foi a conclusão do Dr. Fernando. Ok? E você vendo e avaliando o estudo, eu tive a honra de participar da discussão desses resultados, né, também, que a gente não notou diferença, né, ali nos resultados. Então, é uma coisa que eu, como sou especialista em fluido de perfuração e produtos, eu acho que pode-se tranquilamente utilizar o fluido dessa forma, né, que foi colocado aí, né, desde que você use dentro da metodologia adequada, né, com as boas práticas de fluido de perfuração, pode-se usar nessas etapas que facilita muito o trabalho. Ok?
Então era isso que eu tinha para mostrar.